no meu gabinete, foram me comunicar que tinham encontrado um tal de pré-sal. O preço do barril bateu recordes históricos, à beira dos $100. Mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas que possam gerar distribuição de renda. Passei muita fome, foram momentos difíceis. Bolsa Família mudou a minha vida, e não só a minha. Acusações e contradições em Brasília. Investigações sobre o escândalo do mensalão. Falei com o presidente da República. Presidente, o Deluco vai botar uma bomba debaixo da sua cadeira. Esse mensalão escândalo, eu nunca vi uma coisa igual. 2008, crise internacional que está mudando completamente o mundo. A economia brasileira foi uma das últimas a entrarem na crise mundial e fomos um dos primeiros países a sair dela. A economia brasileira teve a maior taxa de crescimento do PIB, 9%, que se equipara ao da China. Alimentos, petróleo, metais e energia. São produtos básicos que servem como matéria-prima, produzidos em larga escala e negociados por todo o mundo. Essas são as commodities. Depois da crise financeira dos mercados emergentes dos anos 90, essas commodities viraram o jogo na década seguinte. Foi um jogo global. A explosão na busca por esses produtos redefiniu o cenário econômico mundial e turbinou o primeiro mandato de Lula na presidência. O Brasil realmente aproveitou esse ciclo? Quais foram os resultados duradouros desse contexto global para o país? Ou será que, por outro lado, teríamos perdido oportunidades? Eu sou o Carlos Alberto Sardenberg, apresentador da CBN e deste podcast que é o Fio da Economia. Nós vamos destacar momentos marcantes da economia brasileira depois da democratização. Vamos mergulhar, portanto, nos últimos 40 anos, com convidados que ajudaram a construir e pensar essa história. No episódio de hoje, que é o 5º episódio da série, nós vamos falar sobre o boom das commodities dos anos 2000, da década de 2000. E meu convidado é o economista Marcos Lisboa. Ele foi presidente do INSPER e foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005, no primeiro governo Lula, justamente no momento em que estava dando a partida nessa explosão das commodities. Bom, Marcos Lisboa, muito obrigado pela sua participação aqui nesse nosso podcast. Nós estamos agora no 5º episódio. A gente vem fazendo uma série de episódios sobre momentos marcantes da economia brasileira depois da democratização. E agora a gente quer tratar desse assunto tão importante que foi o ano 2000, os anos 2000, que muitos analistas consideram como os anos dourados da economia mundial, os anos dourados, sobretudo, para os emergentes, e foi o período do boom das commodities e período em que vários países emergentes se deram muito bem e tiveram grandes resultados. Então eu queria, primeira coisa, você também participou do primeiro governo Lula durante o período de 2003 a 2005, então acompanhou muito diretamente esse episódio. E a minha pergunta a primeira delas, quando está no governo de 2003, 2005, você era secretário de Política Econômica e o governo Lula fez, no caso, uma política econômica muito ortodoxa, né, muito na sequência do governo anterior. E no caso dessa história, dessa explosão das commodities, nesse período de 2003, 2005, vocês já esperavam isso? Já achavam que, enfim, a economia ia decolar de algum modo? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que são vários fatores relacionados e às vezes tem umas interpretações precipitadas, né? Uhum. Quando o mundo está bem, muita coisa acontece ao mesmo tempo. Você tem muito dinheiro circulando, as commodities sobem de valor, né? Uhum. E são vários sinais de que o mundo está bem. Tem muitos recursos para investimento. Então, é muito difícil identificar exatamente que fator gerou
o forte crescimento dos países emergentes naquele período. Certo. Vários fenômenos simultaneamente estão acontecendo, né? E o preço de commodities é um dos indicadores de que o mundo está indo bem, em geral. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Em geral, né? Nem sempre. O segundo ponto é que o mundo passou por muitas modificações na década anterior. Né? Porque não foi só naquele momento. Pegar os dados do leste europeu, por exemplo, desde a queda do Muro de Berlim até agora, o crescimento desses países é notável. Certo. Pegar os dados da China, da Índia, Vietnã, Malásia, temos aí 40 anos de um crescimento impressionante desses países. Os anos 2000 é um intervalo naquele momento que não apenas os emergentes estavam bem, mas o mundo em geral estava bem. E o Brasil também se beneficiou daquele período. Uhum. Primeiro ponto. O segundo é que o Brasil também passou por reformas importantes a partir dos anos 90. Não dá para esquecer o quanto que o país superou dificuldades históricas no começo dos anos 90. Uhum. E depois na gestão Fernando Henrique. Você tinha uma inflação endêmica no Brasil, que não era só no Brasil, você tinha um problema de inflação alta em vários países do mundo. Uhum. Né? Argentina, Bolívia, Israel tinha inflação, problema de inflação elevada. E os países fizeram um ajuste, um dever de casa importante. Botaram as contas públicas em ordem, conseguiram controlar a inflação e ter uma política monetária mais eficaz para evitar a volta daquela inflação que prejudicou tanto o Brasil durante tanto tempo, como prejudicou outros países. Além disso, você teve todo um processo de desmonte de políticas que fracassaram, históricas no Brasil, como a lei de informática, aquela economia muito fechada, tecnologias defasadas, teve as privatizações. Quer dizer, você foi criando condições adicionais para que o Brasil não apenas não tivesse inflação, como tivesse uma economia muito mais robusta. Então, muito do que a gente escolhe nos anos 2000 tem uma componente que vem do mundo, mas tem uma componente que é de um país que está mais arrumado. Você teve a lei de responsabilidade fiscal, o governo Fernando Henrique acertou a dívida dos estados, uma série de reformas muito importantes que o governo Fernando Henrique conduziu, que construíram condições para um crescimento mais sólido. Isso é, quando viesse o vento a favor, e que veio nos anos 2000, como você fala, a economia estava preparada para aproveitar. E, de fato, ela estava. E, de fato, ela estava por esses episódios todos. E, como você disse, o mundo mudou espetacularmente, né? A partir da queda lá do Muro de Berlim. E da queda do Império Soviético e tal, os países... Agora, houve um fator China. Houve um fator China muito especial, e muito especial para o Brasil, né? O fator China. E qual é o peso que você dá a essa explosão que a China teve? A China entrou na Organização Mundial do Comércio e se tornou, enfim, cada vez mais uma potência importante. E para o Brasil foi um país importante. Qual é o peso da China que você vê? Olha, eu dou o peso para a China da mesma maneira que eu falei que o preço de commodities é um indicador, né, naquele momento, de um mundo com várias condições mais favoráveis, um mundo que estava muito melhor, com crescimento muito mais robusto, com fluxo de capitais, recursos para investimento, por aí vai. A China é talvez o grande exemplo de um mundo muito diferente, porque não foi só a China. Né? O Sudeste Asiático tem um desempenho notável naquele período. A China é maior, a China é grande. Isso. Né? Mas você pega os dados de Malásia, Indonésia, Tailândia, Vietnã, né? Eu, como falei do leste europeu, você tem um fenômeno muito maior, um fenômeno mais global acontecendo, de um forte desenvolvimento dos países emergentes naquele período, e você tem toda a razão, uma queda monumental da pobreza e da extrema pobreza em grande parte do mundo. Agora, o ponto que nos interessa mais aqui é o Brasil, como você disse, por exemplo, o mundo ajudou, o mundo veio ajudar e o Brasil estava preparado. E a pergunta sempre é, o Brasil aproveitou corretamente ou aproveitou a contento esse período, aproveitou melhor do que outros, pior do que outros? Como é que você analisa esse desempenho? Pior. Quer dizer, o Brasil, a gente... Porque beneficiou, como você disse,
essas políticas econômicas, a globalização, né? Essas políticas econômicas de combater a inflação, etc., todo mundo, de algum modo, fez. Então, esse boom das commodities acabou favorecendo todo mundo. Teve gente que aproveitou melhor e pior. O Brasil está no grupo dos piores. Dos piores. O Brasil, sim. O Brasil tem crescido bem menos do que os emergentes há 50 anos, né? Tem se aproveitado muito menos dos bons momentos e sofre mais dos momentos ruins. Eu acho que uma maneira de se analisar a política econômica e como é que está o país é se olhar, bom, como é que a gente está em relação à média dos nossos vizinhos, né, dos nossos pares. Né? A gente está... o Brasil cresceu nos anos 2000, muito bom. E como cresceram os demais emergentes? Então, cresceram mais. E quando dá uma crise, a gente sofre mais ou menos que os emergentes? Então, a gente sofre mais. Esse é um fenômeno de boa parte da América Latina. Isso é um tema na pesquisa de economia. Por que a América Latina ficou para trás? Tem livro com esse título. Comparado, por exemplo, com o Sudeste Asiático. E outras regiões. Né? E, em particular, do caso brasileiro. A gente aproveita menos os bons momentos. Agora, acho que tem uma coisa engraçada no Brasil. Como a gente é um país grande, a gente olha pouco para fora. Né? Então, a gente celebra, né, como se fosse a queda da pobreza, por exemplo, dos anos 2000, que é celebrada no Brasil. Né? Como se fosse um achado do governo, da política econômica do governo. Não foi. A pobreza caiu no Brasil, na Colômbia, na América Latina inteira, e caiu muito mais na China, nos demais emergentes. China, Índia e outros emergentes. Né? A nossa queda foi modesta em relação ao que o mundo verificou naquele período. E por que você acha que isso aconteceu? Tem um tema curioso, Sarenberg. Quando eu voltei do doutorado, né, eu sempre tive interesse em política pública, eu tomei um susto com o debate no Brasil. Porque o debate era câmbio e juros. Né? A gente já tinha, naquele momento, consolidado uma grandes pesquisas, que continuam nas últimas décadas, olhando bases de dados muito detalhadas, de cerca de uma centena de países, dependendo da informação que você queira, por dezenas de anos. Né? Muitos modelos tecnicamente precisos para testar que fatores estão correlacionados com maior ou menor crescimento da renda dos países. Câmbio e juros não aparece. Parece educação. Parece várias coisas. Né? Câmbio aparece num trabalho que é tecnicamente muito ruim do fim dos anos 2000. Né? E quando você faz os controles de direitos, e aparece uma peça muito pobre, tá? Mas quando você faz a técnica de direito, esse efeito meio desaparece. Né? Não é tema. Eu falo assim, mas como é que a gente está discutindo só câmbio e juros? E todo o resto, né, que essas pesquisas imensas em economia, com grupos de controle, com análise de dados, com estratégias de identificação muito detalhadas, mostram que são relevantes. Como é que isso não está no debate brasileiro? Isso vale não só para crescimento econômico, mas vale para a discussão sobre discriminação de raça, de gênero, trabalho infantil, produtividade, inovação. Tem uma literatura desde os anos 80 que a economia passou por essa revolução, que é levar cada vez com mais cuidado, mais técnica, análise dos dados, sem grandes juízos de valor a priori. Né? Isso estava ausente do debate brasileiro. E na época, inclusive, eu cheguei a organizar um livro. Gente, vamos tratar isso que eu chamo de microeconomia. Né? Microeconomia é um nome engraçado, porque parece que é uma questão pequena. Na verdade, microeconomia que na boa academia internacional é a economia como um todo. A macro é um pedaço da micro. Isso parece contraditório. Economista é péssimo de termos. Isso. Né? Mas, enfim, a microeconomia enfim, é toda a economia. Né? E com essas análises empíricas muito sofisticadas. E o que a gente aprendeu, Sarenberg, é que a maneira como você desenha as regras do jogo, a maneira como as instituições são instituídas, a maneira como você desenha a regulação do setor de energia, saneamento, e são detalhes muito finos, a maneira como você organiza a lei de falência, né? As regras do mercado de capitais, fazem uma diferença muito grande para explicar porque alguns países são mais bem-sucedidos do que outros. E não é um debate meio genérico, do tipo, você é a favor do mercado ou você é mais Estado? Você é mais liberal ou mais desenvolvimentista? Esse debate superficial
não chega nem de longe a entender o tamanho da complexidade, né? E não tem uma regra muito clara ou direta, né? Mas toda essa sutileza estava fora do debate. Por exemplo, como é que você desenha um programa de transferência de renda? Não é simplesmente o governo falar, vou fazer um programa de transferência de renda, vou dar para os mais pobres, e vou fazer assim. Não, não. A maneira como você implementa esse programa pode levá-lo a ter muito mais sucesso ou não. Esther Duflo, né, que ganhou o prêmio Nobel, né, ela repleta de exemplos, né, desses tipos de detalhes. A maneira como se organiza a didática na sala de aula faz uma diferença, como as pessoas são alfabetizadas e como é que vai ser a vida delas no futuro. Que técnica didática você usa, como é que você faz a gestão da escola, como é que você organiza as regras e os procedimentos na gestão do ensino como um todo. Que tipo de curso você dá para diretor. E, de novo, tem experimento, né? Você pega 300 escolas no Texas, sorteia, metade os diretores vão fazer um curso de gestão, 2 anos, metade não. Aí você mede o aprendizado dos alunos antes e depois. Mas a gente faz com vacina. Né? Bom, gestão importa, sobretudo no primeiro ano do curso de gestão. Faz diferença, as crianças aprendem mais. O tipo de método fonético que você usa para alfabetizar faz diferença, tem experimentos. Tudo isso estava ausente do debate brasileiro e a gente acaba caindo em políticas muito mal desenhadas que vão na contramão do que funciona bem no resto do mundo. E o que aconteceu foi que o Brasil, de todo modo, teve uma mudança importante no país. Por exemplo, no caso do superávit comercial, da acumulação de reservas, etc. Isso foi uma consequência do que estava acontecendo ou a gente fez isso acontecer? Não, isso aí tem várias coisas. Primeiro, você teve uma revolução no agronegócio brasileiro. Ao contrário da lenda, o Brasil não foi vocacionado para ser um grande exportador de commodities. Né? Quer dizer, isso foi uma das políticas que foram feitas, uma política que foi feita e que foi feita pensando no micro. Pensando no como é que eu mexo na terra, como é que eu mexo... Isso. Né? Primeiro, os grãos, as principais culturas agrícolas foram desenvolvidas para zonas temperadas. O Brasil é um país tropical. Então a soja dava até Rio Grande do Sul, mas não subia. Ela não foi geneticamente adaptada para, né, a zona tropical. O Brasil produzia muito café, alguma cana, chegou alguma época até o certo algodão, mas era uma produção agrícola, enfim, dependia muito do café. E o café era tão importante na nossa pauta que o preço do café afetava as contas externas brasileiras. O Brasil tinha uma sorte, porque já tinha uma tradição de muita pesquisa sobre técnicas agrícolas. Sabia que o solo do Centro-Oeste, por exemplo, era um solo muito pobre, né? Era uma terra que não era vocacionada para a agricultura, com a tecnologia digital. E além de ter um histórico de centros de excelência, né, em Campinas, Lavras, em tantos lugares do Brasil, você teve a política de desenvolvimento industrial mais inteligente que a gente podia fazer, que foi formar gente. A gente sabe a importância da inovação, né, de formar pessoas na fronteira da tecnologia para desenvolver. Nesse caso, foi para o agronegócio. Então, a Embrapa, quando foi construída, né, o Eliseu Alves, que acho que é uma das figuras, a meu ver, mais relevantes da história econômica do país, né, era um grupo de trabalho grande que estava exatamente por que a nossa agricultura não vai para frente, né, foi formada pelo Ministério da Agricultura e indicados do Ministério da Fazenda na época, né, e o Eliseu era um deles, Afonso Celso Pastore, José Pastore, Langoni, enfim. Mas o Eliseu, já falei isso para ele, né, concebeu a política industrial, desenvolvimento industrial no sentido de ser desenvolvimento mais inteligente que eu conheço, que é por formar gente. Mandaram 2.000 pessoas nos melhores centros do mundo para estudar técnicas agrícolas, voltar para o Brasil e falar assim, vamos resolver os problemas, gente. Como é que eu resolvo o solo do Centro-Oeste? Tem alguma maneira? Como é que eu adapto as culturas que são de zona temperada para a zona tropical? Certo. E aí uma vez eu conversando com o Eliseu, ele falou assim, eu falei, ele falou, Marcos, é que nem tiro de cartucheira. Eu falei, Eliseu, eu sou carioca, Zona Sul, você acha que eu sei que é uma cartucheira? Eu falei, não, Marcos, saem várias balinhas de chumbo, né? Uma delas é certo alvo. Você forma muita gente boa, dá os problemas claros,
eventualmente alguns dos problemas serão resolvidos. E ele teve razão. E com isso, a produtividade do agronegócio cresceu 3% ao ano desde o começo dos anos 70. É impressionante. E com isso, o Brasil se tornou essa potência da agricultura no mundo, né, com um saldo exportador, que você tem toda a razão, né, desde os anos 90, vem ajudando o Brasil a não ter mais as crises externas que ele tinha até então. Porque a gente saiu de saldos na faixa de 50, 60 para 250 bilhões de dólares, né? Não, mas tem duas coisas, né? Quer dizer, primeiro, assim, o volume de exportações brasileiras cresceu muito, né? O boom dos commodities ajudou, mas a nossa produtividade no agronegócio acho que é inquestionável. Né? E ela continua aumentando significativamente. Acho que a mudança do regime cambial ajudou. Se saiu de um regime de câmbio fixo, o governo ficava tentando, né, acertar, e isso também contribuiu, né, para o Brasil. Tem algumas questões macroeconômicas que eu não vou entrar aqui, mais técnicas, né, que também levam... Agora, o que é importante, eu lembro isso aqui em 2003, foi uma das polêmicas que eu me envolvi, né, a gente fez um documento grande na Fazenda, a equipe da Fazenda fez, mas enfim, acabaram associando o documento mais, enfim, a minha secretaria, mas muita gente colaborou ali. Tinham vários pontos, né? Um pouco esses diagnósticos de crescimento são essas políticas micro, acertar a regra de crédito, capital, etc. Curiosamente, tinha a discussão de previdência, reforma da previdência, autonomia do Banco Central, enfim, esses temas que galvanizam os debates. A agenda micro as pessoas não davam muita bola, mas teve dois temas que geraram polêmica imediata. O primeiro foi a ideia de focalizar as transferências de renda nas famílias mais pobres, que veio a ser o Bolsa Família. Por incrível que pareça, eu acho que eu nunca apanhei tanto no governo quanto por ter isso no documento. Né? Virou uma polêmica, focalização nisso. E a gente foi criticado pelo que veio a ser o Bolsa Família pelos economistas de esquerda ligados ao governo, ou próximos, identificados. Porque eles tinham um outro programa, né? Que era... Fracassou, né? Que é o Fome Zero. Você olha, tecnicamente, não, os detalhes importam. Olha o Fome Zero no detalhe, não tinha como parar de pé. Exato. É como um primeiro emprego. É um programa tecnicamente mal concebido. Não é ser contra ou a favor o programa. É você dar quimioterapia para a perna quebrada. Você não vai curar a perna e corre o risco de matar o paciente. Né? E o segundo ponto que eu fui incrivelmente criticado naquele começo do governo foi porque a gente falava assim, olha, vulnerabilidade externa não é mais um tema brasileiro. Não é mais. A questão é o fiscal. Mas como vem esse garoto dizer que o Brasil não tem um problema de vulnerabilidade externa? Todos os grandes economistas concordam com isso. Né? E vem esse garoto aqui dizer que isso não é um tema. Né? E não é mesmo. Assim, e não é há 25 anos, não é. Não é há 25 anos. E o outro fator que ocorreu nesse período foi o petróleo. Né? O Brasil já era produtor de petróleo e aí veio a descoberta do petróleo do pré-sal, que tornou o país um grande produtor. E isso aconteceu também com países como a Noruega, que também tiveram descobertas de petróleo e tal. E países que tiveram bom desempenho das suas commodities minerais, o caso do Chile com cobre, por exemplo, e tal. E a questão fica a seguinte, quer dizer, a riqueza do petróleo, que veio essa riqueza do petróleo, ela foi bem ou mal utilizada? Eu acho que isso pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Depende de como você desenha as regras para como você vai utilizar esses recursos. Como é que você vai explorar, como é que você vai fazer No caso nosso, a gente começou a gastar o dinheiro antes de tê-lo. A política pública no Brasil prejudicou muito nós temos um bom uso do petróleo. Por várias razões. Né? Primeiro vem esse sonho do Brasil grande. Aí você sai gastando dinheiro, achando que agora e em projetos que fracassam. O desperdício de recursos públicos que o Brasil teve a partir de 2008 é impressionante. Olha a quantidade de empresas que faliram, que quebraram, negócios que fracassaram, projetos mirabolantes que custaram 2, 3, 4 vezes mais do que o prometido e não entregaram o prometido. Foi acho que é difícil imaginar um desperdício de recursos públicos tão grande num país relevante como o Brasil, como o que ocorreu naquele período. Essa é a parte 1. A parte 2 é que veio também esse sonho de vamos fazer plataformas de petróleo no Brasil, vamos fazer navio no Brasil. Os navios eram caros, demoravam. Aí o que acontece? Aí você vai estragando o país.
Porque se o navio é caro, quem depende do comércio marítimo vai pagar mais caro pelo navio. Isso dificulta o país ter relações comerciais com outros países. Isso prejudica as empresas que estão comercializando com o exterior. Fazer plataforma de petróleo no Brasil, você tem que fazer uma série de regras para garantir o conteúdo nacional. Você fala, pô, mas bacana, né? Vamos fazer plataforma no Brasil em vez de importar plataforma. Vai gerar emprego no Brasil. Peraí. Não seja tão rápido. Né? Porque como essa plataforma, o Brasil não produz tão bem vários componentes, ela vai ficar mais cara. Se ela vai ficar mais cara, poços de petróleo que são viáveis com a plataforma estrangeira não são viáveis com a plataforma brasileira. Você vai produzir menos petróleo. Você vai gerar menos emprego, vai pagar menos imposto. Saldo líquido, você destruiu dezenas. Entre o que você produziu, gerou de empregos, pelo fato da plataforma ser feita no Brasil, e o que você perdeu de emprego, você deixou de aproveitar as oportunidades naquele momento de petróleo com preço muito alto, você destruiu dezenas de milhares de empregos. Tem vários trabalhos documentando isso, inclusive do Grupo de Energia da UFRJ, estão disponíveis, teses de mestrado, relatórios de pesquisa, e todas as contas estão lá feitas. Então, a gente aproveitou pouco a oportunidade do petróleo? Certamente. Agora, e essa história de você ser um país que é uma crítica, que até uma crítica não, um ponto de vista que justificou essas políticas industriais tipo nacionalista, que diz o seguinte: a gente não pode ser só exportador de commodities e importador de tecnologia. Essa foi uma tese. Como é que você vê isso? Olha, primeiro é o seguinte, vamos lá, acho que tem vários erros aí. Primeiro, nossas commodities, né, agrícolas, elas têm muita tecnologia. Tem muita tecnologia. Em primeiro lugar, tá errado essa coisa. Segundo, você confunde a manufatura de montagem, montar um carro, montar uma geladeira, com a grande indústria, onde ocorre inovação. Isso é um erro muito frequente. Quer dizer, você fala, não, vou fazer política industrial. E o que você vai fazer? Não, eu vou montar carro no Brasil. Mas vem cá, montar carro não tem tecnologia. A Ford fazia investimento em P&D decente no Brasil? Ela inovou? Ela descobriu o motor elétrico no Brasil? Não, ela montava, é um jogo de Lego. Então, você faz uma confusão entre a manufatura da montagem, que em geral o valor adicionado é muito baixo. Isso é uma commodity. Né? Você pode montar o Lego, montar o carro, montar o iPhone, montar a geladeira em qualquer lugar do mundo. Conceber o motor elétrico é diferente. Ser líder na inovação do motor elétrico é diferente. Ser líder na tecnologia do iPhone é diferente, ou da câmera que está no iPhone. E, de novo, isso é um jogo contínuo. Você tem que estar inovando continuamente. Quer dizer, é engraçado que as pessoas tenham dificuldades com isso, porque todo mundo tem celular e vê o ritmo das inovações. Quantas vezes por semana você não tem que atualizar algum programa no seu celular? Isso é inovação. Mas isso vale porque é visível, que são os aplicativos celulares. Isso vale para a tecnologia que está embutida nos celulares, né? E os diversos aspectos da vida cotidiana. Mas a gente confunde a manufatura de montagem, que pode estar em qualquer lugar, com tecnologia, com inovação, novas ideias. E a gente acaba gastando muito dinheiro para subsidiar empresas e empresários ineficientes, que estão defasados tecnologicamente, que não conseguem se modernizar e que ficam dependendo da mesada do Estado. Olha o fracasso que foi a Sudene no Nordeste. Né? A Sudene é mais velha do que eu. Né? A renda do Nordeste convergiu para o Sudeste. Né? Você conta nos dedos as histórias de sucesso que ocorreram naquele período do Nordeste. A Zona Franca de Manaus se tornou autônoma. Né? É um fracasso monumental a Zona Franca de Manaus e é um problema para o país. Como é que a gente resolve aquilo? Você levou milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? Para Manaus. Aquele projeto de ter um polo industrial foi um fracasso monumental. Como é que você desfaz aquilo lá hoje? Como é que você desfaz? A Zona Franca, não sei. É um problema. O país criou um problema para si mesmo. A quantidade de histórias de fracasso no Brasil, né? Tem algumas histórias. Por outro lado, a gente faz coisas em tecnologia muito bem feitas. Né? Como é que surgiu a Embraer? Fala assim, né? Pô, o Brasil faz avião, não consegue fazer navio? Então, você não começou a Embraer pela Embraer. Você começou da mesma forma que a Revolução no Agro. Você começou com o ITA. Exatamente. Fim dos anos 40,
Marechal Casimiro Montenegro, depois da Segunda Guerra. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele bate do MIT, que é das Universidades de Tecnologia de Fronteira do Mundo, em Boston. Fala assim, vocês me ajudam a montar um departamento de engenharia aeronáutica no Brasil? Claro. Vários professores do MIT vieram para o Brasil. Falava-se, às vezes, mais inglês no ITA, no começo, do que português. O ITA era uma instituição aberta, cheia de estrangeiros do mundo. Né? As histórias do ITA são inacreditáveis. Formando gente. Você passou 20 anos formando gente na fronteira do conhecimento e interagindo com o exterior. Tentaram vários projetos lá, tinham várias ideias. Fazer um satélite assim, fracassou, deu errado. Inovar é isso, Adenberg. Você tenta e às vezes é errado. Tentaram um satélite, tentaram isso, tentaram aquilo. De repente, no fim dos anos 60, eles tentam fazer uma coisa surpreendente. Vamos, que tal, conceber e desenhar aviões de porte médio. Daí saiu a Embraer. E eles tiveram sucesso aí. Por que deu certo a Embraer, o avião, e deu errado o satélite? Aí você tem que olhar a história para entender as especificidades daquele caso. Né? No caso do avião médio da Embraer, era um nicho de mercado que as pessoas estavam aproveitando pouco, mas já tinha 20 anos de formação de gente conhecendo a tecnologia de fronteira do que se fazia no resto do mundo. Agora, quando a gente olha o Brasil dos anos 2000 até, digamos, quando termina o ciclo das commodities, como é que você vê essa transformação? O Brasil mudou nesse período. Quer dizer, o Brasil que entra no ciclo das commodities, o Brasil que sai do ciclo das commodities, como é que você vê no que tem de melhor, o que melhorou? Por exemplo, a vulnerabilidade externa acabou. Eu acho que está menor. O Brasil ainda é um país muito volátil. Aí tem uma tragédia nossa, que nem o petróleo a gente não aproveitou, né? A natureza deu um presente para o Brasil. Olha, tem um pré-sal. A gente aproveitou bem aquele presente? Não, aproveitamos mal. Uma série de políticas equivocadas, o Brasil poderia ter aproveitado muito melhor o presente que recebeu com o pré-sal. E tem outro agora, na margem equatorial. Está essa polêmica toda e acho que é uma maneira muito atrapalhada de conduzir a conversa, mas enfim. A gente aproveitou pouco o ciclo de commodities. Aproveitamos pouco. O Brasil tem essa tragédia de, na hora que as coisas dão certo para a gente, o Estado é capturado por grupos de interesse com projetos mirabolantes, sem embasamento técnico, né? E impressionantemente mal desenhados. Eu quero enfatizar isso porque não é só porque tem grupos de interesse que mordem dinheiro do Estado. Tem uma incompetência técnica na política pública brasileira que é assustadora, na avaliação de impacto, no desenho de políticas. Quer dizer, vou dar um exemplo. A gente não faz uma coisa básica que é... Como é que isso acontece nos demais países? No detalhe. Como é que a Noruega aproveitou o petróleo? Como é que ela desenhou a agência reguladora? Como é que ela desenhou a empresa estatal? Como é que ela montou a universidade? Como é que ela fez a universidade de estudos de tecnologia para extração de petróleo? E como é que funcionam as regras para a concorrência externa na Noruega? Como é que ela montou o fundo soberano? Como é que são as regras para usar os recursos? As pessoas falam, não, vamos fazer um fundo soberano que nem a Noruega. Você vai olhar o que se chamou de fundo soberano naquele período do Brasil, é uma coisa tão disparatada tecnicamente que ia dar errado. Né? Então, quando as coisas estão bem no Brasil, você tem essa vontade, esses sonhos faraônicos, só que a pirâmide está de ponta cabeça. Ela não para de pé. Né? E o Estado é capturado por esses grupos. A gente desperdiça oportunidades. E no meio do caminho fica com um Estado muito grande, capturado por essas políticas fracassadas. Né? Dá vários exemplos. A desoneração da folha. Está aí. O PERSE, que é um desastre de medida, está aí até hoje com liminar. Empresas grandes que têm lucro não pagam imposto de renda. Né? Não precisa repetir a Zona Franca de Manaus ou as políticas regionais do Brasil. Ou as empresas com crédito subsidiado. Acho que a Sete Brasil agora quebrou, né? Finalmente. Mas olha o fracasso que foi a Sete Brasil. E os estaleiros? Aí querem reviver os estaleiros. Mas tem diagnóstico por que deu errado? A gente tem tecnologia para estar na fronteira do mundo? Ou vamos só empurrar navio caro, ineficiente, que vai prejudicar o comércio marítimo brasileiro, né? E para beneficiar alguns empresários? Mas voltando a essa pergunta, quer dizer, o Brasil ele entra no ano 2000 de um tal modo e sai em 2008,
8, 10, 12, de que modo? Quer dizer, Eu acho que qual foi a grande diferença? Eu acho que ele sai grávido dos problemas. Quer dizer, na hora que tem aquele período que deu certo, então o primeiro Lula deu certo. Né? No segundo Lula isso continua. Aí tem a crise mundial. O que a gente faz com os recursos que a gente tem? A gente melhora a qualidade da educação? Não. A gente discute com profundidade educação, política social, como desenhar, tecnologia? Não. A gente sai financiando uma série de projetos faraônicos para agradar a vaidade e, na verdade, beneficiando empresas que não sabem muito bem o que fazem. Essas empresas vão quebrar na década seguinte. Elas vão fracassar. Elas não vão conseguir ser competitivas. Né? Acho que o governo Dilma, tem muita responsabilidade pela crise que houve, tem. Tem vários problemas ali, realmente sérios. Mas parte dos problemas foram herdados daquela fase. Né? Então, de novo, é uma oportunidade perdida. Quando o Brasil está bem, a gente faz o possível para estragar. Mas e a acumulação de reservas, por exemplo? Olha, isso foi uma coisa boa. Eu acho que sim. Né? A gente participei disso. Né? A gente estava lá, o Banco Central liderou essa agenda. Né? Isso já havia um pouco essa discussão desde o Fernando Henrique II. Né? E o Banco Central liderou esse processo de acumular reservas. Enfim, tinha algumas divergências sobre a maneira de conduzir isso, mas não são tão relevantes. As reservas são caras, por um lado. Então, tem uma discussão sobre qual é o tamanho ótimo das reservas. Isso. Porque elas são caras. Né? Então, qual o tamanho que ajuda as reservas a estabilizarem, a garantir uma menor volatilidade da nossa taxa de câmbio? Não será 300 bilhões, 200 bilhões, tem estudos que dizem que talvez tenha um pouquinho de mais. Mas, aí de novo, Sarenberg, aí começam essas discussões muito atrapalhadas. Aí as pessoas começam a achar que dá para gastar reserva fazendo investimento. Né? O pessoal pulou o curso de contabilidade 1, né? E tem ideia. Né? Eu costumo dizer que às vezes eu tenho um receio gigantesco das pessoas terem ideia. Você sabe que essa história de gastar o dinheiro das reservas, né, é uma história que parece incompreensível, né? Você tem aquele dinheirão lá e não pode gastar. Então, é isso. E tem uma história muito boa, que foi pelo menos a história assim conta, que durante a época do Juscelino Kubitschek, que estava construindo Brasília, o embaixador Moreira Salles fez uma renegociação da dívida externa. E foi dizer ao presidente que tinha feito a renegociação da dívida externa e tinha conseguido o refinanciamento de, na época devia ser o quê? 50 milhões de dólares, 60 milhões de dólares e tal. Aí o Juscelino falou, ótimo, esse dinheiro nós vamos gastar fazendo casa em Brasília. Aí o embaixador falou, mas esse dinheiro não pode gastar. Não pode gastar? Não, então não me interessa, pode. Olha só, eu costumo dizer o seguinte, que o azar da Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, foi que na época dela tinha reeleição. Ela teve que arcar com o desastre que o governo dela construiu. A sorte do Juscelino e do Geisel é que na época deles não tinha reeleição. Então a culpa ficou para quem veio depois. Agora, para a gente concluir, eu sei que seria um exercício de futurologia, você deu aqui vários exemplos de políticas equivocadas, mas o que nós tivemos foi, nesse período de 2000, dos anos 2000, tais dos anos dourados, nós tivemos um vento favorável, que foi parcialmente aproveitado no Brasil. Né? Quer dizer, e o Brasil virou esse exportador de commodities, basicamente, e de petróleo. O que poderia ter sido feito para que a gente saísse melhor disso? Por exemplo, você falou Noruega, Chile e tal, né? No que a gente falhou, o que poderia ter sido feito, que política poderia ter sido feita. Eu sei que você já adiantou muitas coisas nessa direção, mas para a gente se localizar nesse episódio, quer dizer, vários países da Ásia aproveitaram bem esse período, né? Com o desenvolvimento de alguns setores de tecnologia e tal. E por que o Brasil, o que poderia ter feito para sair melhor dessa história? Olha, acho que tem uma agenda bastante grande. Acho que, em primeiro lugar, a gente é muito superficial na discussão sobre educação no Brasil. A gente discute verba, não discute método de aprendizagem, tem
tem dados sobre o que as crianças têm que aprender com que idade, qual é a idade para ser alfabetizada, quais são as técnicas mais eficientes, como fazer gestão. A gente é um desastre em educação. E a gente é completamente capturado pelas corporações de servidores, com teses meio que não tem nenhum embasamento na evidência cuidadosa dos dados, e a gente ficou para trás. E o que é pior, Saneberg, nesse mundo, a tecnologia vai avançando, a gente está formando há 25 anos, 30 anos, né, desde a redemocratização até mais, é uma população incapaz de lidar com as novas tecnologias. Com dificuldades básicas de leitura, de compreensão de um texto. Não sabe calcular uma fração. A nossa educação é um desastre. Né? Inclusive em cidades que foram beneficiadas pelo royalty do petróleo. Exatamente. Aí sai de baixo. Né? Aí a questão de royalty de petróleo é outro problema. Tá? Eu nunca vi um dinheiro tão... não consigo imaginar nenhuma justificativa econômica ou social para o dinheiro ir para aquelas cidades. E acho que o exemplo de como as cidades usam o recurso é assustador. Tá? Você visita cidades com muito dinheiro. O fio está enterrado? Não. A calçada está arrumada? Não. Gastam em coisas que o impacto social é incrivelmente baixo. Mas enfim, isso é outra história. Então, primeiro, educação. Sem educação, como é que você vai querer produzir conhecimento de fronteira? Você precisa ter engenheiro que conhece a fronteira do conhecimento. Você não tem engenheiro que conhece a fronteira da tecnologia, ou médico que conhece a fronteira. Como é que você vai produzir, vai disputar produção de, por exemplo, fazer câmera para iPhone? Olha, consegui fazer a melhor câmera de iPhone do que qualquer outro país. Estou na fronteira, né? Vamos ficar pura tecnologia. Né? Como é que você vai fazer isso? Né? Não é surpreendente. Então, em primeiro lugar, educação. Segundo, infraestrutura básica. Você quer fazer tecnologia, quer ter fábricas modernas que de fato inovem, não os que vivem de mesada do governo, né? Fazendo coisa velha e ineficiente. Uma moderna, você precisa ter acesso à energia. A gente não consegue ter energia estável em São Paulo. Tem falhas de energia cotidianas. No centro de São Paulo. Aí você tem que ter gerador. Já começou o custo Brasil. Tem que ter gerador, né? Você não consegue ter água limpa e saneamento. Esgoto tratado. Não conseguiu acertar o básico. Aí fica um debate absolutamente estapafúrdio se a empresa de saneamento tem que ser pública ou privada. A gente não quero nem saber. Eu quero que tenha água limpa e esgoto tratado. Bom, tá bom. Passo 2. Como é que o resto do mundo faz isso? Como é que é o desenho da regra de saneamento e da regulação, ou empresa estatal, ou da concessão privada, na França, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Chile? Tá, vamos então primeiro passo 2 vamos entender como é que o resto do mundo faz. Terceiro, tem pesquisa com microdados cuidadosos, mostrando o que é mais eficaz, o que funciona melhor, como é que você garante melhor água de maior qualidade para as pessoas a um custo menor? Existe pesquisa. Vamos debater com base nisso? Eu não quero saber o que vai reduzir a chance de pegar Covid. Eu não tenho nenhum amor se vai ser a vacina A, a vacina B ou a tal da cloroquina. Me dá os dados, o que funciona mais? Aquela vacina é melhor. Então vou tomar a vacina. Mesma coisa para o saneamento, educação, infraestrutura, regulação. Tem um problema aqui no país, grave, eu acho, que é o nosso autoritarismo. A gente não gosta de instituições de Estado, em que tem freios e contrapesos, em que você não pode muito, que nem o poder pode muito. E aí você tem um governo eleito que pode algumas coisas, mas não pode tudo. A gente tem agência de Estado com mandato, que tem responsabilidades claras, mas também não podem tudo. A gente tem um judiciário que segue a lei, mas também não pode muito. Ele não tem que impor a sua vontade. Ele tem que seguir a lei. A gente não gosta disso. O resultado é esse ambiente muito caótico institucional que a gente vive no Brasil, nos diversos setores. O resultado disso é crédito caro, investimento baixo, investimento de curto prazo, um país que cresce pouco. A gente quer superar o nosso atraso, tem que fazer um processo de construção institucional e, de novo, olhando para a experiência de outros países. O que é triste
é que antigamente a gente podia olhar para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, e tinha exemplos de países que conseguiram se desenvolver. O surpreendente e inesperado é agora a gente olhar para os Estados Unidos, e em vez do Brasil estar copiando o que deu certo nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão copiando o que fracassou no Brasil. Exatamente. E os que deram certo, por exemplo, o Sudeste Asiático está cheio de exemplos positivos. Olha a parte da educação. Como é que a gente não copia a educação como é que é em Singapura, na Finlândia, na Áustria, no norte da Espanha? Vamos olhar os países que a educação tem melhor nota PISA. Como é que eles fazem? Vamos copiar as boas práticas? Não, tem que ser uma política brasileira. Como é que falava, né? O Sobral Pinto, né? Ele foi preso da ditadura, no começo da ditadura, e foi tentar falar com o delegado, falou: "Então, Sobral, isso aqui é uma democracia brasileira." Ele respondeu: "Meu filho, a brasileira só peru." Tá certo. Marcos Lisboa, muito obrigado por sua participação aqui nesse nosso podcast, nesse episódio, e muito obrigado aí pela série de informações, teorias, ensinamentos que você deixou aqui para os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado. Deixamos alguma coisa de fora? Ou... Olha, eu vou dar um exemplo para você. Quer dizer, a gente voltamente reclama da taxa de juros do Brasil. Isso. A gente reclama do juros do Brasil. A gente tem experiência de reformas que deram muito certo, reduziram os juros e expandiram o crédito. Sem subsídio. Consignado. Você não tabelou lá atrás quando surgiu o consignado. O crédito, os juros para o consumidor caiu. Os bancos cresceram. Todo mundo ficou mais feliz. Isso é ganho de produtividade, é isso. E aí a gente, em vez de aprender com o que a gente fez que deu certo, a gente fica inventando, não, agora o governo vai criar um fundo para dar um crédito subsidiado para a empresa A, para o setor B, né? A gente não consegue aprender, Sardenberg, nem com os nossos acertos. Mas a gente não esquece os nossos erros, que se repetem a roldão. Marcos Lisboa, muitíssimo obrigado e até uma próxima. Obrigado a você. Este é o Fio da Economia, um podcast que eu, Carlos Alberto Sardenberg, apresento aqui na CBN. Você pode ouvir na sua plataforma de áudio favorita e ver em vídeo no YouTube e no Spotify. Muito obrigado e até o próximo episódio.